gravidade desligasse por 10 segundos, uma situação que mudaria tudo o que conhecemos e nos forçaria a encarar a realidade de um planeta em movimento constante. Imagine se, de repente, a gravidade fosse desativada por apenas 10 segundos, o caos seria imediato, e as consequências seriam impressionantes. Vamos explorar essa hipótese e entender como seria enfrentar um breve momento sem ligação com a Terra. Nos primeiros segundos de desconexão da gravidade, uma atmosfera mágica e surreal tomaria conta de tudo ao nosso redor. Pessoas, antes aprisionadas pela força que as mantinha no chão, começariam a flutuar suavemente, como se desafiassem a própria essência da física. Carros e objetos inanimados adquiririam uma leveza impensável, elevando-se lentamente no ar. Os oceanos, obedecendo a uma nova ordem natural momentânea, desafiariam sua própria natureza e subiriam verticalmente, criando ondas de água suspensas no ar. A sensação de liberdade e desapego das leis terrenas seria avassaladora, criando um cenário digno dos mais belos sonhos ou das fantasias mais surreais. Entretanto, a desativação temporária da gravidade teria repercussões catastróficas que se evidenciariam de maneira alarmante após os primeiros segundos de desconexão, enquanto as pessoas flutuariam em êxtase inicial. A realidade silenciosa e ameaçadora começaria a se revelar. A Terra, imperturbável em sua rotação contínua, a mais de uns 600 km por hora, logo mostraria sua crueldade diante da desconexão momentânea com sua força gravitacional. Enquanto nos sentiríamos livres das amarras do solo, o planeta seguiria seu curso implacável, movendo-se debaixo de nossos pés em um ritmo tão veloz que a sensação seria angustiante. A ausência de peso nos elevaria à ilusão de liberdade absoluta, mas a realidade da inércia imposta pelo giro terrestre rapidamente se tornaria evidente. A separação forçada entre nós e o movimento terrestre lançaria uma sombra sinistra sobre esses instantes aparentemente miraculosos. A desativação repentina da gravidade por 10 segundos resultaria em um cenário caótico e assustador, enquanto as pessoas flutuariam em êxtase inicial. A sensação de liberdade logo seria substituída pelo pânico. Os corpos humanos, desprovidos do peso que os mantinha no chão, se desprenderiam abruptamente da superfície terrestre, criando uma coreografia de movimentos desordenados e tentativas desesperadas de se agarrar a qualquer ponto fixo. As estruturas urbanas, acostumadas à estabilidade gravitacional, seriam testadas até seus limites mais extremos. Edifícios majestosos e monumentos históricos seriam agora cenários de caos, com paredes externas cedendo à ausência de pressão contra o solo, interiores se transformando em labirintos tridimensionais instáveis. O tecido urbano seria distorcido diante da desconexão imposta entre as estruturas e o planeta em movimento incessante. Esse colapso momentâneo na ordem física familiar nos lembraria da frágil harmonia que mantém nossa sociedade enraizada no solo firme da Terra. O momento em que a gravidade retorna subitamente é marcado por uma turbulência caótica de corpos humanos e objetos que, privados do suporte terrestre, são bruscamente arrastados de volta à superfície. O ar que antes sustentava o voo livre das pessoas agora se enche de gritos e choques, à medida que cada ser vivo é atirado de volta ao solo com uma força violenta. Carros e demais veículos, desprovidos da pressão que os mantinha erguidos, colidem com o asfalto em um estrondo ensurdecedor, criando um cenário de destroços metálicos, retorcidos.
O retorno à normalidade é marcado por colisões caóticas e desesperadoras, onde a urgência em encontrar um ponto de apoio seguro contrasta com a inevitabilidade da violência, desencadeada pelo contato brusco com o chão firme. O impacto da colisão com o solo seria inimaginável após os 10 segundos de ausência de gravidade. A volta repentina da força gravitacional causaria um caos imediato e violento. Corpos humanos que flutuavam livremente no ar seriam arremessados em direção ao chão com uma força avassaladora, resultando em impactos devastadores. O retorno à superfície terrestre seria marcado por gritos de desespero e dor, enquanto cada indivíduo enfrentaria o impacto repentino da gravidade restaurada. Os objetos inanimados, libertos temporariamente da influência da gravidade, agora se tornariam projéteis perigosos em meio ao frenesi de colisões caóticas. O solo receberia um dilúvio de corpos e destroços, testemunhando a fragilidade da existência sob as leis implacáveis do universo. Enquanto tentamos assimilar a realidade perturbadora do retorno repentino da gravidade, o ambiente ao nosso redor se transforma em um cenário caótico e desorientador. A sensação de peso e pressão nos esmagando contra o chão contrasta de forma brutal com a leveza fugaz que experimentamos momentos antes. Os objetos, antes flutuando em suspensão aparentemente harmônica, agora caem em direção ao solo com uma violência surpreendente, criando um pandemônio de colisões pelo espaço aéreo recém-recuperado, a cada corpo humano retornando abruptamente à influência implacável da gravidade, enfrenta uma queda livre assustadora, resultando em choques dolorosos e gritos de pânico. O confronto brusco com a dura realidade física nos lembra dolorosamente da fragilidade de nossa existência, diante das forças primordiais que regem o cosmos. Enquanto a gravidade retorna de maneira abrupta, somos subitamente lançados de volta à realidade física, com uma intensidade avassaladora, a sensação de peso esmagador nos comprimindo contra o solo. Contrastar com o breve deleite da leveza fugaz que experimentamos momentos antes, em meio ao frenesi caótico de corpos e objetos caindo em direção à terra firme, a urgência em encontrar um ponto de apoio seguro se torna uma questão de vida ou morte. Cada impacto doloroso contra o chão ríspido é sentido como um lembrete cruel da vulnerabilidade da existência humana diante das forças poderosas e impiedosas que regem o universo. Os gritos agudos de desespero se misturam ao estrondo crescente das colisões, criando uma trilha sonora sinistra para a dura realidade que se desdobra diante de nossos olhos atordoados pela súbita mudança. Diante do retorno cataclísmico à anormalidade gravitacional, somos lançados em um estado de caos e confusão que nos força a encarar nossa insignificância diante da vastidão indiferente do cosmos. O caos reinante nos mostraria como somos vulneráveis diante das forças naturais do universo e como qualquer alteração súbita nas leis físicas pode resultar em catástrofe iminente. À medida que as pessoas lutam para encontrar estabilidade em meio ao frenesi de corpos em queda livre e objetos colidindo violentamente com o solo, a fragilidade da civilização humana frente à implacável natureza se revela de maneira impactante. Edifícios outrora imponentes se transformariam em destroços caóticos, testemunhando a superioridade das forças cósmicas sobre nossas construções humanas. O grito agônico dos sobreviventes ecoaria pela paisagem devastada, ressaltando a vulnerabilidade da vida diante de eventos transcendentais que escapam ao nosso controle. O caos resultante desse breve lapso na harmonia gravitacional nos lembraria da pequenez da humanidade perante o universo vasto e indiferente,
evidenciando a efemeridade de nossas conquistas diante da grandiosidade cósmica. Diante da breve ausência de gravidade, experimentaríamos um momento de desconexão existencial inédito, a sensação de flutuar livremente no ar, desafiando a força inevitável que nos mantém presos à Terra, abriria nossos olhos para a fragilidade de nossa condição humana diante das forças cósmicas. O breve instante sem pressão gravitacional nos concederia uma visão momentânea da liberdade absoluta, permitindo-nos sonhar com realidades alternativas e possibilidades infinitas. Contudo, essa ilusão efêmera logo seria substituída pela brutalidade do retorno repentino à normalidade física. A queda abrupta em direção ao solo, impulsionada pela restauração súbita da gravidade, nos lembraria da dureza implacável da realidade terrestre e da transitoriedade de nossas aspirações mais elevadas. Diante do contraste entre a leveza transitória e o peso esmagador que sucede esse breve lapso na ordem gravitacional, somos forçados a confrontar a dualidade essencial de nossa existência, como seres finitos imersos em um universo vasto e implacável. Ao final desse episódio surreal, seria inevitável confrontar a insignificância da humanidade diante da vastidão do universo, enquanto segundos de ausência de gravidade ecoariam em nossas memórias. A sensação de flutuar sem amarras nos lembraria da fragilidade de nossa existência terrena. A vivência fugaz da liberdade absoluta se desvaneceria diante da brutal reconexão com as leis físicas que regem nosso mundo. O impacto do retorno à gravidade nos forçaria a encarar a dureza implacável da realidade, reforçando a transitoriedade de nossas aspirações e sonhos diante dos mistérios cósmicos. Cada ser humano, ao retornar ao solo firme após o breve interlúdio caótico, sentiria a reverberação desse evento extraordinário em seus pensamentos mais profundos. A consciência renovada sobre nossa posição minúscula no universo despertaria uma nova apreciação pela vida e pela frágil harmonia que nos mantém suspensos no espaço infinito. E você, como imagina que reagiria caso enfrentasse esse cenário? Compartilhe sua opinião nos comentários. A experiência fictícia de desconexão momentânea com a gravidade nos oferece insights valiosos sobre nossa existência frágil neste planeta, habitado por fenômenos poderosos além da nossa compreensão.